Você nunca vai servir, até servir para mudar o mundo. Algumas pessoas são demitidas por incompetência, outras por excesso de potencial. E foi exatamente isso que aconteceu com Oprah Winfrey. Aos 23 anos, disseram que ela não servia para a TV. Em outras palavras, você sente demais, fala demais, se expõe demais. Resultado: demissão, humilhação, dúvida interna. Mas também foi ali que nasceu uma nova mulher. Bem-vindo ao Foco no Progresso, um canal onde ensinamos com histórias reais que a dor de hoje pode ser a virada de chave que faltava para sua transformação. Hoje você vai conhecer o dia em que Oprah escolheu a coragem autêntica no lugar da conveniência. O dia em que uma mulher chamada de inadequada se tornou referência mundial em propósito, impacto e poder interior. E talvez, só talvez, você perceba que essa história é mais sua do que imagina. Tópico 1. Ser rejeitado não te define, mas te revela. A maioria das pessoas acredita que ser rejeitado significa fracassar. Mas quando Oprah foi demitida por ser muito emotiva para o jornalismo, ela teve duas opções: se anular ou se permitir. E foi nessa bifurcação que nasceu sua primeira grande quebra de padrão. Ela entendeu que não era o problema, era apenas diferente demais para caber em moldes pequenos. Se você já foi cortado, excluído ou silenciado, talvez não seja defeito, talvez seja excesso de intensidade para o ambiente errado. E foi exatamente isso que Oprah representava. Uma energia que não cabia nos manuais frios do jornalismo. Ao invés de se dobrar, ela buscou um novo espaço onde sua verdade tivesse lugar. Essa decisão simples e poderosa marcou sua reinvenção constante. Muita gente ainda tenta se encaixar em lugares que já rejeitaram sua essência, e isso consome uma energia brutal. Oprah escolheu preservar a própria identidade. E você? Tem escolhido sua verdade ou sua aceitação? Às vezes, o primeiro passo para o sucesso é o mesmo que para o caos: sair de onde você nunca foi bem-vindo. Parece radical, mas é libertador. O mais curioso? O mais foi justamente aquilo que tentaram calar: sua emoção, seu coração aberto, sua fala intensa, que mais tarde se tornaria sua maior força. Quando ela criou seu talk show, trouxe tudo que era errado no jornalismo tradicional, e isso a tornou um fenômeno global. O que chamaram de fraqueza virou força invisível. Isso é visão. Isso é mentalidade de crescimento. Se você for esperar o mundo te validar, vai morrer esperando. Oprah não esperou. Ela criou sua própria arena. E essa é uma das lições mais valiosas da história. A dor da rejeição só é inútil quando você a transforma em prisão. Mas quando você usa essa dor como trilho, ela te leva direto ao seu território de poder. Então, da próxima vez que você ouvir "você não serve para isso", lembre-se, talvez você apenas sirva para algo muito maior. Mas para descobrir isso, é preciso autoestima blindada. É preciso sair da lama da dúvida e se levantar com uma pergunta poderosa: o que isso está tentando me ensinar? Porque é aí que tudo começa. Tópico 2. Você não precisa de permissão para se tornar gigante. Depois da demissão, Oprah não ficou parada, nem se lamentando. Ela se reposicionou. Foi para um programa menor, local, mais informal. E lá, pela primeira vez, ela sentiu que podia ser ela mesma. Nada de rigidez jornalística, nada de tentar esconder sentimentos. Era ela, por inteiro. E foi aí que o público se apaixonou, sem máscaras, sem roteiro engessado, apenas protagonismo pessoal. Enquanto muitos gastam anos tentando se encaixar, Oprah entendeu que o jogo muda quando você para de pedir licença e começa a construir o próprio palco. É por isso que ela se tornou referência mundial, porque teve a ousadia de se expor, se emocionar, falar sobre assuntos que ninguém queria ouvir. Ela foi julgada por isso? Sim, mas também foi seguida, admirada, imitada.
A maior mentira que te contaram é que você precisa da validação dos outros para agir. Isso paralisa, isso adia, isso mata ideias antes mesmo delas nascerem. A coragem autêntica de Oprah não foi criar um império. Foi ter coragem de ser vulnerável na frente das câmeras, numa época em que todo mundo usava uma armadura. E foi essa coragem que a transformou em uma potência. Se você ainda acha que precisa estar 100% pronto, 100% forte, 100% seguro, você está preso na ideia errada de sucesso. Oprah começou machucada, cheia de cicatrizes emocionais, mas com uma visão clara. Eu quero conversar com pessoas reais, sobre dores reais. E essa missão se tornou seu combustível. O que te move hoje? Aceitação, status ou impacto? Reflita. Você está vivendo ou apenas executando um roteiro que escreveram para você? Porque enquanto você espera ser escolhido, tem gente como Oprah criando sua própria narrativa. E quem cria narrativa, comanda destino. Quem espera, se frustra. Quem se posiciona, conquista. Quem age, transforma. Quem sente, conecta. A partir do momento que Oprah deixou de tentar ser perfeita e começou a ser presente, tudo mudou. Porque a perfeição afasta, mas a presença aproxima. E é por isso que ela foi capaz de conduzir milhares de entrevistas com gente comum e celebridades com a mesma sensibilidade. Isso se chama resiliência emocional. E ela não nasce no palco, nasce no bastidor da dor. E talvez você esteja aí agora, no bastidor, se perguntando quando vai ser sua vez. A resposta é no momento em que você parar de fingir que não sente e começar a agir com verdade. Porque a verdade pode até doer no começo, mas é o que te liberta no final. Tópico 3. Transforme sua dor em movimento e mova o mundo com ela. Você já percebeu que os grandes nomes da história não foram os mais perfeitos? Foram os mais reais, os mais corajosos. E Oprah entendeu cedo que vulnerabilidade não é fraqueza, é ponte. Quando ela compartilhou suas experiências traumáticas, criou conexões que ultrapassaram cultura, idioma e tempo. Ela não entregou um show, ela entregou alma. O que chamam de fraqueza emocional pode ser, na verdade, sua maior arma de conexão. Quando Oprah chorava com suas entrevistadas, milhões choravam com ela, porque finalmente alguém teve coragem de dizer: eu também sinto isso. E isso, meu amigo, é mais poderoso que qualquer currículo ou técnica. Isso é superação silenciosa. Mas atenção, transformar dor em potência não é sobre exposição gratuita, é sobre colocar a experiência a serviço de algo maior. Oprah nunca explorou suas feridas como espetáculo. Ela as usou como estrutura para criar algo que ajudasse os outros. E é isso que você precisa entender. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa para se levantar hoje. Quantas vezes você escondeu algo por vergonha? Quantas vezes se calou para parecer forte? A verdadeira força não está no que você segura, está no que você transforma. Oprah levou abuso, rejeição, traumas e disso tudo construiu um legado que até hoje inspira gerações. Isso é força invisível e isso está disponível para você também. Só que não adianta ter força se você não tem direção. E é aqui que entra o seu papel. Não é sobre se comparar com ninguém, mas sobre entender o que o universo está tentando construir através de você. Cada dor que você já viveu pode ser matéria-prima para sua missão. Mas só se você permitir, só se você tiver coragem de ir além da sobrevivência. Oprah se tornou bilionária, mas esse nunca foi o foco. O foco foi servir, impactar, deixar um mundo mais leve. E é isso que diferencia gigantes de influenciadores. Um busca números, o outro constrói significado. E no fim, o que permanece não são os dados, são os ecos que você deixa nas pessoas. Então talvez esteja na hora de parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: o que eu vou fazer com isso? Porque o que você faz com a dor define o que a dor faz com você.
E a conclusão dessa história está só começando. Se alguém já te disse que você não serve para isso, aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Talvez você só não sirva para o sistema que odeia a autenticidade, ou para não seguir o caminho tradicional, e por isso criou um novo. A pergunta é: você vai continuar engolindo seus talentos para caber num mundo pequeno? Ou vai compartilhar esse vídeo com quem precisa de uma virada? Comenta aqui embaixo qual foi a maior rejeição da sua vida e o que ela te ensinou. Precisa de uma virada. Comenta aqui embaixo qual foi a maior rejeição da sua vida e o que ela te ensinou. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada de crescimento. Porque aqui você não vai encontrar motivação de TikTok. Vai encontrar movimento real.